Bem, eu abri aqui o programa hoje com a lembrança, a trágica lembrança de Brumadinho, e na ponta da linha nós vamos ter agora uma entrevista muito importante. Nós vamos conversar com a Maria Tereza Coruso. Ela é ambientalista do movimento pelas serras e águas de Minas, o Movimento SAM. E dou o meu bom dia aqui a Maria Tereza. Maria Tereza, bom dia. Bom dia. Muito obrigado por você nos atender, Maria Tereza. Desculpe, Anderson. Bom dia. Oi, só que quem está conversando contigo é o Paulo Passarinho. Desculpe, Paulo Passarinho. Foi sem querer. Bom dia, Paulo Passarinho. Bom sem dia, problema nenhum. Rádio Bandeirantes. Mas o Anderson está aqui do meu lado e ele vai também conversar com você. Porque a gente fez aqui uma troca. Nossa produtora tradicional, a Celeste Sintra, ela está de férias. Então a gente fez um deslocamento. O Anderson está assumindo a tarefa da produção e eu retornei aqui ao programa para cobrir as férias da Celeste, mas nessa função aqui do apresentador. Mas o Anderson está aqui do nosso lado, vou passar a palavra para ele, ele também vai te dar um bom dia. Bom dia, Maria Tereza, tudo bem? Tudo bem, Anderson, bom dia. Maria Tereza, a gente quer falar aí dessa tragédia de Brumadinho. 3 anos de uma página muito triste da nossa história, sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista social, e ao mesmo tempo podemos dizer 3 anos de impunidade contra a empresa responsável pela tragédia não só de Brumadinho, mas também de Mariana, né? Sim, esse é um ponto-chave. A gente percebe nas pessoas, na sociedade em geral, nos movimentos, nos coletivos, que a questão da impunidade é inaceitável. É revoltante que 3 anos após um crime dessa magnitude, onde 272 seres humanos morreram soterrados em lama, ninguém foi condenado. E não foi só a questão dos seres humanos. Nós tivemos a captação de água, que é fundamental para a água de Belo Horizonte destruída. Estamos permanentemente em risco de colapso no abastecimento de cerca de 2 milhões de pessoas por causa dessa perda. Temos milhares de pessoas impactadas ao longo do rio Paraopeba e o próprio rio. E depois de 3 anos, essa impunidade, ninguém condenado, é inaceitável. E é muito violento, porque, no mínimo, a justiça, no sentido de garantir essa condenação, nos traria assim, ok. O crime não compensa, e é precisamente o contrário que está acontecendo aqui. E há questões muito graves, né, Maria Tereza, que eu queria que você se reportasse a isso. Você foi a única integrante da Câmara de Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais que votou contra a ampliação das atividades na região de Paraopeba, que incluía justamente a mina do Córrego do Feijão. E isso se deu em dezembro de 2018. Eu queria que você se reportasse a isso. Eu vivenciei essa questão muito forte, porque na realidade eu já acompanhava a preocupação de pessoas, e principalmente das comunidades mais perto da mina da Jangada, que ali é um complexo, Jangada Córrego do Feijão, é um complexo da Vale. Eu já acompanhava há 10 anos e havia ali uma preocupação com a continuidade, porque eles nem sabiam que a barragem estava com risco, mas eles sabiam que a Vale não cumpria condicionante, que a Vale não era confiável, estavam preocupados como é que ia continuar a história da água. Então, quando foi pautado a continuidade desse complexo até 2032 e foi uma correria entre início de outubro e dezembro, e eu tenho a certeza absoluta hoje, depois das CPIs, depois das investigações da Polícia Federal, que a correria começou precisamente logo depois, quando em setembro, nas investigações, eles já estavam mexendo com a barragem, tinham posto as sondas para drenagem, e aí quando eles perceberam que deu ruim, e houve toda a história da negociação do laudo falso com a Sul, a empresa alemã, eles correram para ter as licenças a toque de caixa para continuidade. Eu não me conformo, porque pela primeira vez eu vi eles já afirmarem lá no parecer do Estado que a Vale assumiu que tinha errado no estudo de impacto ambiental.
E quando eu fui ver, mas como assim? A Vale assumiu que errou no estudo de impacto ambiental em relação à definição da área de influência direta, e ela acrescentou o Parque da Cachoeira. Naquela época, primeiro que nós requeremos retirada de pauta, porque se o estudo de impacto ambiental não tinha definido direito à área de influência direta, o processo não poderia ser licenciado. A legislação CONAMA garante que o estudo de impacto ambiental é o instrumento prioritário. E na época não acataram absolutamente nada do que a gente apresentou de falhas, percebemos claramente que havia uma correria e nós achávamos que era porque ela queria apresentar no seu balanço aos acionistas, que geralmente é apresentado entre março e abril do ano seguinte, ela queria apresentar esse novo ativo, que era a continuidade de Feijão e Jangada. Depois do rompimento, eu hoje tenho certeza absoluta que, inclusive, por exemplo, esse caso de acrescentar Parque da Cachoeira na área de influência direta, era porque ela sabia que estava realmente em risco de romper e aquela lama desceria e queria atingir Parque da Cachoeira, que é o que aconteceu. Então, são muitas histórias que estão nos bastidores desse licenciamento, que infelizmente não temos ninguém indiciado de parte dos atores públicos que concatenaram essa correria para ter as licenças. E isso é gravíssimo, porque um dia tem que se responsabilizar também os agentes públicos que estão nos bastidores, ou estão sem ser nos bastidores, apoiando esse tipo de situação. Agora, Maria Tereza, com tantas indicações, quando da apreciação dessa questão pelo Conselho Estadual de Política Ambiental, com tantas indicações sobre os riscos que estavam em curso, como que você foi a única integrante a votar contrária a essa ampliação das atividades minerárias, em última instância, nessa região de Paraopeba? Olha só, primeiro é importante dizer que absolutamente não se falou que havia um risco na barragem. Isso era um fato desconhecido. Nós não sabíamos que a barragem estava em risco. Quem sabia era a Vale, com a Tuvisud e os envolvidos nessa história. Nós sabíamos que aquele complexo era preocupante na continuidade, que tinha muitas condicionantes não cumpridas, que isso não tinha sido devidamente avaliado, por exemplo, a questão hídrica, o que é que significaria em relação à segurança hídrica naquele entorno. Nós sabíamos de tudo isso e nós requeremos o tempo inteiro que fosse retirado de pauta para que houvesse uma avaliação ambiental sistêmica, que fosse verificado tudo que estava ali sendo posto numa atividade. E, apesar de tudo isso que foi alegado, inclusive essas questões administrativas, por exemplo, se o estudo de impacto ambiental não estava correto, a legislação ordena que é um instrumento básico, não poderiam ter continuado pautado, mudaram classe. O licenciamento começou como uma classe 6 e passou a classe 4. Muitas coisas que seriam motivo para tirar de pauta e não licenciar não foram consideradas. O que é que eu acho? Porque a Câmara de Atividades Minerárias ela é composta e foi criada precisamente para qualquer licenciamento de mineração seja licenciado. Ali estão os representantes dos próprios governos, quaisquer que sejam, então tem várias secretarias, estão os representantes do setor minerário e aliados, está a engenharia que sempre assina embaixo de qualquer coisa que a mineração quer, o órgão representativo era o CREA. Ou seja, esses agentes ali, naquele papel de escutar, e foram muitas pessoas que falaram, muitas pessoas da comunidade fizeram apelo, cada um do seu jeito, foi meio que gritado que não podia continuar e dar uma licença para continuidade antes de se olhar tudo que estava para trás mal feito. E não se sabia que a barragem estava em risco. E não escutaram. Sabe a pergunta que eu nos faço até hoje, eu nunca vou deixar de fazer enquanto eu estiver viva? E se tivessem escutado, tirado de pauta e feito uma auditoria naquele empreendimento? Será que não teriam descoberto que tinha sido um laudo falso da Tuvisud e essas pessoas não estariam mortas? Certamente, Então, não é, Maria Tereza? O que podemos lamentar é a falta justamente de uma decisão adequada por parte das autoridades, e isso inclui, evidentemente, eventuais decisões desse Conselho Estadual. Tudo isso poderia evitar. A grande questão que se coloca nesse momento é o seguinte, Maria Tereza. Considerando tudo que está sendo feito ou não está sendo feito, o que é mais grave, qual é a perspectiva futura? De que maneira as populações das cidades mineiras, principalmente, poderão estar tranquilas num momento como esse?
Olha, o que eu vou falar vai parecer muito cruel e muito duro, mas eu vou falar o que eu tenho certeza, e por isso eu me emociono quando eu falo disso. Não existe qualquer segurança em relação à mineração em Minas Gerais, porque a máquina continua funcionando do mesmo jeito. Eu já vi licenciar a primeira barragem depois da Lei Matos Lama Nunca Mais, que foi em Arajá, com falhas graves e desrespeitando a própria lei que foi feita para que futuras barragens não dessem problema. Eu vou dar um exemplo. Nessa nova barragem já licenciada, é uma licença prévia ainda, mas já recebeu o que é viável, na lei diz que tem que apresentar um estudo técnico muito forte sobre questões geológicas, sísmicas. Sabe o que é que o parecer do Estado coloca? Que o empreendedor apresentou, mas não seria analisado, porque não compete ao Estado analisar isso. Mas é o Estado que licencia. A pergunta que eu fiz foi, se é o Estado que licencia e se a lei determina um estudo que é chave para que uma estrutura no futuro não rompa por algum abalo sísmico, geológico ou qualquer outra questão, como é que o Estado diz que não compete a ele analisar esse estudo e é favorável ao licenciamento? Nós vivenciamos uma situação surreal no sentido de que não se trata a mineração da magnitude que ela pode trazer impactos e continua se licenciando, não se monitora, não se fiscaliza. A Agência Nacional de Mineração fala o tempo inteiro que não tem profissionais suficientes, mas continua concedendo concessões de lavra, autorizando que se continue, não interditando minas. Nós vivemos uma situação que a população não pode ter certeza nenhuma, porque não se pode confiar no setor minerário, nas empresas, e não se pode confiar nos agentes públicos que deveriam estar garantindo que isso não se transforme em novas tragédias. Essa é a dura e triste e terrível realidade, e eu tenho que ser verdadeira. Eu tenho que ser verdadeira porque eu vivo sempre preocupada, porque inclusive as mineradoras atestam estabilidade e muitas vezes, será tão estável mesmo? Ou ela só está querendo continuar o seu empreendimento? Outras vezes diz que não está instável, que não está estável, como em Socorro, o Sul Superior lá, que a comunidade foi toda tirada e que até hoje o risco iminente não aconteceu nada, e fazem mega obras que não fazem o menor sentido emergencial, que demoram mais de um ano para uma barragem que pode romper amanhã. Ou seja, nós vivemos situações que realmente atestam que a população tem que continuar lutando para que haja a responsabilização de todos os culpados e que a mineração do jeito que está posto em Minas, ela cesse. É uma moratória para que realmente pare isso, não tem outra saída. Maria Tereza, Anderson falando. Maria Tereza, eu tenho um questionamento a você em relação a justamente aquela época em que você compunha o Conselho, a Câmara de Atividades Minerárias lá, o Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais. Você representava alguma entidade da sociedade civil nessa Câmara de Atividades Minerárias? Sim, a Câmara de Atividades Minerárias, ela só tinha uma cadeira na época, hoje tem duas, uma cadeira para ONG, Organização da Sociedade Civil, né? Essa organização era o FONASC, e a FONASC eu fui indicada como representante numa articulação que houve entre as várias ONGs em Minas interessadas em compor o COPAN, nessa nova lógica das câmaras técnicas, e esse colegiado, esse coletivo articulou que o FONASC, então eles iriam votar no FONASC, e para que o FONASC nessa Câmara tivesse o papel de representar mesmo a sociedade civil, então ficou combinado que eu, então, pela minha trajetória como ambientalista, eu seria a pessoa indicada. Então eu estava lá representando a única ONG que tinha sido, então, ocupada aquela cadeira numa articulação entre várias ONGs que estavam candidatas a estar no COPAN. E as outras cadeiras da Câmara eram ocupadas por órgãos da administração pública? Você lembra como era a formação? Eu lembro, deixa eu ver se eu consigo. É o seguinte, geralmente eles dizem que tem que ser paritário. O paritário significa poder público e sociedade civil. Na sociedade civil, na Câmara de Atividades Minerárias, está o Sindiestra, Sindicato das Empresas Extrativistas de Mineração, está a FIENG, que também é voltado ao interesse econômico, está o CREA, estava na época o CREA, que é a entidade dos engenheiros, estava uma academia, então uma universidade, né?
o Centro Tecnológico, o CECET, uma ONG, e, se não me engano, está faltando uma. E o restante, o poder público, era a Agência Nacional de Mineração e era secretarias. Geralmente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, não lembro qual. Então, ou seja, era a composição, nesse momento eu não lembro de memória, porque houve mudanças, e são muitas informações que a gente carrega na cabeça nessa luta ambiental frente à mineração. Mas era isso, só tinha uma cadeira para a organização da sociedade civil, que era a que eu ocupava representando o FONASP. Eu acho que isso de alguma forma explica bem o motivo pelo qual você foi a única pessoa a ter dado um parecer negativo à ampliação das atividades lá, né, Maria? As votações sempre eram assim, tem até já histórico, tem relatório da Controladoria Geral do Estado que mostra que as votações sempre eram desse tipo, porque ali, inclusive lembrando a quem está nos escutando, que houve um grande desmonte em 2015 da legislação nossa de formato de Copan. Antes, inclusive, nas instâncias que decidiam processos minerários, que eram as URCs, Unidades Regionais Colegiadas, tinha cadeira para o Ministério Público, tinha cadeira para a Polícia Ambiental, tinha maior número de cadeiras. E a mudança que teve, o desmonte que teve em 2015, se transformou nessa Câmara Minerária composta dessa forma. Não colocaram lá Ministério Público nem Polícia Ambiental num projeto de lei em regime de urgência na época. Maria Tereza, por fim, eu acho que resta a esperança da organização popular. A gente sabe pela história de que quando os povos se organizam, muitas vezes conquistas são obtidas. Como é que você vê por esse lado a resistência que me parece fundamental nesse momento a essa ofensiva das empresas mineradoras com amplo apoio dos governos, tanto municipais como governos estaduais e principalmente o próprio governo federal? A gente sabe que a atividade minerária, junto com as atividades do agronegócio, se constituem hoje na principal fonte de divisas do país para a sustentação de um modelo que, a rigor, não responde às necessidades ou não cria as condições de se responder às necessidades da imensa maioria da população. Mas é um modelo fundamental para se manter os privilégios de uma minoria que se aproveita desse modelo que, em última instância, diz respeito aos interesses de bancos e multinacionais. Como é que você avalia a capacidade da organização popular nesses municípios onde a atividade minerária tem colocado tantos riscos às populações? Eu avalio que está havendo uma ampliação dessas lutas com diferentes formatos, o que é muito bom, porque para a mineração, se for todo mundo no mesmo formato, fica muito fácil para as empresas cooptarem, ameaçarem, assassinarem. Existe cada vez maior diversidade de grupos articulados na luta. Isso é muito bom. É lamentável, lógico, que isso seja resultado de tantas tragédias, de tanto sofrimento, de tantos impactos, mas isso está fazendo acordar a população. Cada vez eu estou percebendo um movimento acelerado, gradativo, veloz dessa ampliação, e essa vai ser a única saída que se vai ter para inverter o que está acontecendo. E você falou tudo. A mineração e essa lógica econômica, ela é só para atender uma minoria, e é para atender também interesses fora do Brasil, de capital, de mercados, de bolsas de valores, e quem está pagando o preço é o Brasil e as futuras gerações, inclusive, e tudo que nós estamos vivendo. Então, a única saída é mesmo a participação da sociedade, a luta da sociedade contra isso, e está cada vez acelerada, está maior. E eu estou feliz com isso, porque isso dá a única esperança que a gente pode ter, é a sociedade mobilizada e se articulando. Nós, por exemplo, aqui foi criada a campanha Janeiro Marrom para marcar essa data no calendário, e essa semana tivemos uma situação que mostra claramente que quando a sociedade se mobiliza, eles querem realmente abduzir tudo, porque a Prefeitura do Brumadinho começou a usar o Janeiro Marrom na sua capa de Facebook e tal, para fazer como a gente chama, uma propaganda enganosa, porque na realidade a Prefeitura de Brumadinho insiste nesse modelo econômico para que o município com tantas bombas relógio, são 27 barragens que tem lá. Então é a sociedade em movimento com todas as formas e em luta,
e sem desistir e resistindo e indo contra, que a gente consegue enfrentar essa parada que está imposta. Vocês estão vendo aí a alteração, a lei geral do licenciamento, a mudança, querendo a questão das cavernas, querendo eliminar a importância das cavidades de máxima relevância, que são uma pedra no sapato do interesse minerário aqui em Minas. Muitos casos de Minas que estão esperando esse decreto, se continuar valendo, vão avançar mais ainda nos territórios. Ou seja, querem desmontar totalmente para atender o interesse econômico de uma minoria no Brasil e no exterior. Isso tem que parar. Maria Tereza Corujo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, pelos seus esclarecimentos, pelo seu alerta. Um bom trabalho para você. Obrigada eu, Anderson, e ao programa Faixa Livre da Rádio Bandeirantes, e a você, Paulo. Gratidão pela oportunidade. Cada vez que a mídia abre um espaço para que se possa trazer a verdade, é uma forma muito importante de mais pessoas conhecerem a realidade que é alterada através da mídia, da imprensa e de grandes programas de marketing feitos pelas mineradoras, CIENG e outros aliados, precisamente para que a população continue inocente sobre a verdade da mineração. Um bom dia para você, Maria Tereza. Para vocês também. Grande abraço. Abraço.